Fala aí, afiador! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da Escola Afiador. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema aí muito pedido, muito solicitado pelos nossos alunos. Então a gente vai falar um pouco sobre acessórios e peças de reposição para você ter aí na sua oficina, principalmente você que tem a máquina Result, tá? Principalmente para quem é aluno nosso, é um vídeo bem específico aí, tá bom? Então, na aula de hoje a gente vai falar aí sobre rebolos, eixo, flanges, motor, tudo que é peça de reposição para você ter em sua oficina de afiação, para você não ficar despreparado, para você estar sabendo qual peças que você deve ter aí de reposição, peças reserva, para você não ser pego de surpresa numa eventual circunstância de precisar repor uma peça no seu equipamento ou precisar fazer uma troca e você não está preparado, tá bom? Então, muitos alunos perguntam para a gente o que eu preciso ter de reserva, o que eu preciso já ter de início, tá? Então, quando você adquire o seu equipamento, você já vai com a máquina ali zerada, completa. Então, o pessoal pergunta bastante para a gente quanto tempo que eu preciso para trocar o rebolo, quanto tempo que eu preciso para trocar o eixo, se for preciso, rolamento, motor, o que eu preciso ter de peça extra que eu posso já me preparar aqui. Então, nossos alunos gostam bastante de se preparar, antecipar o futuro problema, e isso é muito bom, é muito importante que você tenha realmente essa preocupação, porque imagina, você está ali numa sexta-feira, né, um dia muito bom para o afiador, tem muito volume de serviço, e de repente acontece um probleminha com o seu motor e você não tem um motor reserva, até você ter que trocar o motor e mandar enrolar, fazer todo o processo para recuperar seu motor, você perdeu aquele dia de serviço e perdeu outros dias de serviço, sem contar que você pode ter um probleminha com o seu cliente, que você marcou, agendou, né, para entregar aquele serviço para ele e de repente você ficou na mão aí com o seu equipamento. Então é muito importante você ter as peças de reposição para você não ficar totalmente dependente de mandar consertar, tá bom? Vamos lá. Então o que que a gente indica, né, para o aluno ter de reposição logo de início? De início, quando você montar a sua oficina, você vai ter a sua máquina Result, ela já vai completinha, montadinha. Então, em média, aí, 6 meses, tranquilo, você não vai precisar trocar nada, rebolo, nenhum tipo de acessório. É só se acontecer algo inesperado aí. Mas se você não fizer nada que comprometa o seu rebolo, dificilmente você vai precisar trocar um rebolo em menos de 6 meses, tá bom? A não ser que você tenha muito volume de serviço e você precise, né, acelerar o processo, precisa fazer adereçamento mais vezes, e aí sim você vai precisar trocar um rebolo, mas são casos, né, de alunos mais avançados. Aluno que está no começo, que comprou a primeira vez, ele está com a máquina recente e está em processo de evolução, dificilmente em 6 meses ele vai precisar trocar. Então, é uma pergunta, né, que o pessoal faz bastante para a gente. Quanto tempo que eu vou precisar trocar? Fique tranquilo, menos de 6 meses, dificilmente. Começou a passar desse tempo, de 6 meses a um ano, opa, já pode ligar um sinal de alerta aí. Em breve eu vou precisar trocar um rebolo, pode ser que eu vou precisar trocar meu feltro, ter um feltro, vou precisar ter pasta, né? E aí você vai ter que ir analisando aí, tá? Mas assim, o primeiro acessório que você vai precisar trocar na máquina Result vai ser o rebolo, provavelmente. E principalmente, ó, vai ser esse rebolo aqui, ó, o do interno. A gente usa o rebolo de 7 polegadas, né? Grão 150, esse cinza aqui, que é o de fazer o interno, tá? Então, provavelmente o primeiro rebolo que você vai precisar trocar na sua máquina Result vai ser o do interno. Por quê? O do interno você usa muito para fazer ali, né? O desbaste
da parte interna, remover todo o excesso de material que vem, então ele acaba desgastando mais, faz com que o rebolo perca o corte mais rápido, então você tem que endereçar mais vezes. O rebolo do fio, que é esse rosa aqui, ó, é um grão 220 de 6 polegadas, a gente só faz o fio e os chanfros, né, as modelagens nas laterais. Então, são uma remoção bem menor. Então, acaba demorando mais para você endereçar, consequentemente, demora mais para você trocar o seu rebolo. Tá. Qual que é a média? Você vai trocar em média 2 rebolo cinza para precisar trocar um rebolo rosa. Não precisa, quando eu for trocar o cinza, já ter que trocar o rosa. A não ser que você fez o adereçamento, toda vez que você adereçasse esse aqui, você já adereçasse o rosa. Aí você vai acabar com ele rápido também. Aí, quando for trocar, você vai ter que trocar os dois. Mas assim, em via de regra, não precisa. Você só vai fazer o adereçamento no rebolo cinza, se ele estiver precisando, você faz nele, não precisa fazer no rosa. Ah, fiz no rosa, não está precisando fazer no cinza? Não faz, faz nesse. Isso faz com que você poupe o rebolo e isso realmente só faça a manutenção ali no rebolo que está precisando, tá bom? Isso faz com que você consiga poupar rebolo e aí trocar só o necessário, tá bom? Beleza, rebolo vai ser a primeira coisa que eu vou precisar trocar. Depois, o que eu preciso trocar geralmente? Geralmente o que gasta bastante você vai precisar ter, aí é bom ter de reserva, pasta, que você usa bastante, com feltro, que aí já no esmeril, né? Não é na máquina em si, mas eu acredito que vai ser o próximo passo seu, talvez pasta e feltro. Feltro a gente tem duas opções, tá, no nosso site. A gente tem esse de 6 polegadas, que é esse menor aqui, tá? Para você que está começando, está iniciando, não tem muita prática, eu recomendo o de 6 polegadas, bacana, você vai ter um resultado muito legal. Ah, já estou experiente, já tenho um volume de serviço legal, estou querendo acelerar um pouco o processo de polimento aqui para me entregar o serviço mais rápido. O que eu recomendo? Você ter um feltro de 7 polegadas. Ele vai te acelerar o processo, você vai conseguir produzir mais alicates, né, na área do acabamento. Então, tenha sempre um feltro extra aí, porque quando você precisar trocar, você já está com ele ali, precisa acelerar o processo, troca o feltro, conforme ele for gastando, for ficando pequeno, é bom trocar também, tá bom? Então, não deixa o feltro ficar muito pitoquinho, muito pequenininho, e você perde rendimento, tá? E se você perder o rendimento, você está perdendo dinheiro. Era para você estar afiando 50 alicates por dia, você está afiando 35, 30, porque você está com rebolo pequeno, aí não está rendendo, está com feltro pequeno, que não está rendendo, tá bom? Então, conforme for diminuindo, troque. Tá, o pessoal pergunta bastante para a gente em relação à troca do rebolo, qual que é o tamanho que a gente troca o rebolo? O que eu oriento o aluno? Você pode usar o rebolo até ele ficar pitoco. Tamanho menor que você consiga usar ali, pode usar. O que eu oriento? Não fazer isso. Por quê? Porque você vai estar perdendo dinheiro. Conforme o rebolo vai diminuindo, ele vai diminuindo aqui, ele vai automaticamente perdendo o rendimento. Você vai conseguir produzir menos com isso. Então, se eu está diminuindo e eu estou perdendo rendimento com isso, automaticamente eu estou perdendo dinheiro. Tá? Então, o que eu oriento? Em média aqui, ó, mais ou menos um dedo aqui, ó, 1 centímetro. Ou seja, em média, esse rebolo de 7 polegadas, quando ele ficar mais ou menos de 6 polegadas, eu já troco. Não porque o rebolo não está bom ainda, é porque o rendimento dele já começou a ficar bem inferior em relação ao de 7. Tá? Por exemplo, um rebolo de 7, eu consigo ali, vamos supor que você consiga afiar 10 alicates por hora, o rebolo de 7. Bacana. Conforme ele vai diminuindo e vai ficando menor que de 6, você vai conseguir produzir em média, vamos supor que você produza 8 alicates por hora. Você perdeu 2 por hora. Faz as contas isso no final do dia. Faz as contas, esses 2 a menos no final do dia, quantas horas trabalhadas, e depois você faz essas contas no final da semana. E depois você faz
no final do mês? Quanto você está deixando de produzir a mais porque você está com um rebolo menor, que está demorando mais para você produzir? E você consegue afiar? Consegue. Não é, a questão não é essa. A questão é o quanto você consegue entregar mais naquele mesmo tempo que você tendo um rebolo maior, você consegue. Então, se você está com pouco volume de serviço e ficou menor, tranquilo, não precisa trocar. Mas conforme você vai aumentando o volume de serviço seu e o seu rebolo está diminuindo, você começa a perder escala, você começa a perder volume de serviço, tá? Então, a minha orientação você analisa. Se você está num momento que você consegue afiar e não está perdendo, você não está precisando de acelerar o tempo, está tranquilo ali, não precisa de ganhar tempo, tranquilo, não precisa trocar. Até com 6 polegadas você consegue usar. Só que se você está querendo ganhar tempo, se você está querendo ganhar escala, você perdeu aqui, em média, né? Eu falo aqui um dedo, que é fácil você analisar. Um dedo, 1 centímetro aqui, né? A gente acaba já... na minha oficina, eu troco, eu não perco muito tempo. Começa a diminuir um pouquinho, eu já troco. O rebolo estava bom, dava para usar, mas eu sei que aquele rebolo lá, ele está fazendo perder a performance, então eu já troco ele. Tá bom? Então é só uma dica aí, que só pergunta bastante, quando que eu preciso trocar? Então, fica a seu critério, só pega essa dica minha aí, que eu acho que é bem válida para quem está querendo volume de serviço. Beleza? Isso vale também para o rebolo de 6 polegadas aqui, tá? O rebolo do fio. Tanto para o do interno quanto para o do fio. Fechou? Maravilha. Outro rebolo que a gente tem aqui, ó, é esse rebolo aqui para o desbaste entre os cabos, tá? Esse aqui é um rebolo ele é um pouquinho mais fino, tá vendo? Em relação ao que a gente tem aqui, ó. Esse aqui é um rebolo 3/4, esse aqui é um rebolo 5/8, tá? O diâmetro dele aqui. E aí, esse rebolo aqui é muito bom, ele é um pouco mais fino, então você consegue trabalhar melhor ali entre os cabos. Só que ele é um rebolo bem, bem grosso mesmo, é um grão 60. É o mesmo que a gente usa na máquina Speed, tá? Então, dá para fazer desbaste. Eu uso na minha oficina esse rebolo aqui e acelera muito o processo, então eu uso para fazer o desbaste. Tá? Então, esse aqui é a mesma coisa. Quando esse rebolo aqui, ele começa a ficar menor aqui, 6 polegadas, ele é de 7, tá? Quando ele começa a ficar de 6 polegadas, eu já troco ele. Quando ele é de 6 polegadas, tem também de 6 polegadas, tá? Quando ele é de 6 polegadas e ele está diminuindo 5,5, 5 polegadas, eu já troco também. Eu não deixo ficar pitoquinho não, que eu sei que eu perco tempo, tá bom? Então, é bom você também ter rebolo assim para desbaste. Dá para você usar, então, gente, quando você está começando, você pode usar o mesmo rebolo que vem no seu esmeril lá, aquele rebolo cinza que vem lá. Ele vem um grão 46 e um grão 60. Você tira o 46 e usa o grão 60. Só que aquele rebolo, ele é um rebolo que ele desprende um pouco menos material. Ele desprende, mas ele não é tão bom quanto esse azul aqui. Então, no começo, tranquilo, aquilo lá já resolve, você pode usar ele. Depois que você for fazer a troca, aí você pega um desse aqui, que vai te ajudar bastante aí a produzir mais, fazer o desbaste de forma mais rápida, tá bom? E se você já é afiador aí antigo e não utiliza esse, faz um teste, tá? Rebolo de desbaste aqui, grão 60, tem no nosso site, 5/8, rebolo muito bom. Belezura? Maravilha. A gente tem um rebolo aqui também, que é um rebolo de acabamento, que é um rebolo de borracha, tá? Que é para fazer o ali entre cabos, quando a gente faz esse, que é bem grosso, depois a gente dá um acabamento com esse. Nossos alunos aí já sabem. Então, se você usa o feltro, né? Se você é do feltro, faz um teste com esse aqui, fica um serviço muito bom e você consegue acelerar o processo dessa limpeza, desse acabamento e fazendo com que você ganhe desempenho aí também, tá? Então, sem contar, ele suja menos do que o feltro, então é muito bacana para fazer desbaste entre cabos, tá? Entre cabos e entre molas. É bem importante. Lá dentro do curso nosso tem uma videoaula orientando como você usar esse rebolo aqui, tá bom? Maravilha! A gente tem as flanges, tá? Se você não tem as flanges, quando você for trocar um rebolo desse, é bem bacana você ter, tá bom? Para você poder utilizar ele.
tá? Usar a flanginha aqui é bem interessante. Se você não tem, às vezes você sofre um pouco aí na hora de colocar o rebolo. Então tem a flange centralizadora, tem a flange balanceadora, tá? Se você não tem na sua máquina, se a sua máquina é das mais antigas e não tem, quando você for trocar o rebolo, é bem legal. Se você tiver uma flange centralizadora e uma balanceadora, né, para você usar na sua máquina, você vai ganhar aí muita praticidade na hora de você balancear o seu rebolo, tá? Você consegue fazer um alinhamento melhor na sua máquina, tá? Antigamente a gente não tinha, a gente sofria bastante na hora de trocar o rebolo, na hora de balancear ele, fazer o adereçamento, demorava bastante. Com as flanges centralizadora e balanceadora, ajuda muito, tá bom? Então, se você vai trocar, vai fazer a manutenção do seu equipamento e não tem ainda uma flange dessa, eu aconselho você ter uma dela que vai te ajudar bastante, tá bom? A gente tem a flange de 3 polegadas, que é para o rebolo de 6, tá? E a gente tem a de 4 polegadas, que é para o rebolo de 7 polegadas, tá bom? E as flanges centralizadoras, que é para os rebolos mais finos e de borracha, principalmente, não precisa da centralizadora, da balanceadora. Só com a centralizadora você já resolve esse de borracha. Ele não é um rebolo que vem muito desbalanceado, então não precisa utilizar a flange balanceadora nesse rebolo, tá bom? Pode usar aqui as centralizadoras tranquilamente. Beleza? Novidade. Novidade, a gente tem aqui uma pasta rosa. A gente tem a pasta azul, que a gente usa bastante. A gente tem a pasta rosa. É uma pasta aqui, ó. Não sei se dá para ver aí. É uma pasta rosa. É uma pasta que eu fiz alguns testes na minha oficina e eu gostei bastante. Eu deixei com alguns alunos já experientes e eles também gostaram bastante. Teve alguns alunos que não gostaram, tá? Teve alguns alunos que achou que a azul ainda é melhor. Eu achei a rosa melhor do que a azul. Então é muito questão de gosto, tá? O Moisés, ele acha a azul melhor do que a rosa também. Eu, particularmente, achei a rosa melhor. Então, é muito questão de gosto, tá? Mas é uma opção a mais que tem no mercado. Se você quiser fazer um teste, na próxima vez que você for fazer aí a aquisição de algum acessório e quiser fazer um teste dessa pasta, eu achei que ela acelera mais o processo, ela tira mais rápido o risco na hora de fazer o polimento, tá bom? Ela é um pouquinho mais, ela solta um pouquinho mais líquido do que a azul. A azul é um pouco mais seca, essa é um pouco mais molhadinha. E essa é a principal diferença. E ela é um pouco mais rápida do que a azul. E o brilho é um brilho bem parecido, tá? Então, é muito questão de gosto. Se você quiser fazer um teste, tá aqui um acessório aí, uma pasta nova aí para teste. Então, já está validada por mim, por alguns alunos experientes também que gostaram. Então, é aquilo. Não é pode ser que você não goste, mas é uma opção aí, tá bom? Então faz um teste, quer fazer um teste, não gosta de ficar na mesmice, quer estar inovando, quer tentar achar algo que melhore para você, tenta fazer um teste aí. Eu particularmente aprovei, tá bom? Tá tudo no nosso site, tá? Todos esses acessórios estão no nosso site. Se você já fala com uma das nossas atendentes, você pode chamar ela, já tem um contato aí, se é aluno, já chama ela e faz o seu orçamento aí do que você precisa. É muito bom agora, nós estamos aqui mês de agosto, então você já vai se preparando aí. Final do ano vai estar chegando, não fique despreparado. Já vai vendo o que você precisa para você se preparar aí, porque fim de ano é pauleira, é muito serviço de aviação. E aí o desgaste é maior dos equipamentos, dos acessórios, tá bom? E é importante você estar preparado aí para o final do ano, que esse ano aqui vai ser um ano abençoado, beleza? Ó, vamos aqui para os acessórios da máquina, tá? Que é os principais. Depois que passou aí o primeiro ano, eu aconselho muito, você que tem a máquina depois de um ano, já tenha mais de um ano aí, ter alguns acessórios muito, muito importantes, tá? Para manutenção da máquina. Qual que são esses acessórios? Eu vou pegar um aqui que eu acabei deixando de lado. Esse aqui, ó.
Correia, tá? Correia é importantíssimo você ter aí correia para troca, porque a correia vai ser o acessório que dentro da máquina que vai ser o primeiro que você vai precisar trocar, muito provavelmente, tá? Vai ser o primeiro acessório que vai precisar trocar. Ou talvez a própria polia do motor. Ou a polia do motor ou a correia vai ser os acessórios iniciais que você vai precisar trocar. Tá. Então, esses dois acessórios pode ter aí, ó, polia do motor e correia, é importante você ter, que vai chegar uma hora que começa a patinar, começa a não render, começa a querer parar a sua máquina, você vai ver que ou é a polia ou é a correia que não tá legal, tá bom? Então, são dois acessórios importantes para você ter aí na sua oficina, você que tem a máquina Result, tá? Outros dois acessórios importantíssimos que você precisa, a partir de um ano que você tem a máquina, você já começa a pensar aí. É um investimento que você precisa ter para você não ficar na mão em algum momento aí da sua oficina, tá? O eixo. Ou você tem um conjunto de eixo desse aqui, separado aí, para você fazer a troca se caso estourou o rolamento e você não tem um mecânico ou um torneiro de confiança para você fazer esse serviço rápido, que é trocar o rolamento, né? Estourou o rolamento, tem que trocar o rolamento. Muitas pessoas não têm esse convívio, não têm facilidade de fazer isso. Não tem problema. Tenha um eixo desse aqui, separado aí. Quando estourou o seu rolamento, você tira o seu conjunto de mancal que você tem na sua máquina, coloca um novo e volta a afiar, volta a trabalhar. Depois você manda fazer a manutenção do seu eixo aí, troca o rolamento, leva num torneiro, faz uma pesquisa, acha um torneiro bom e pede para ele trocar para você. Beleza. Ou você tem os rolamentos aí, e aí você vai perder um pouco de tempo, leva, já deixa, pode até já achar um torneiro, já deixa num esquema, para quando precisar trocar o seu rolamento, você já troca o rolamento. Então, ou tenha o rolamento sozinho, ou tenha um conjunto de eixo aí, que é de mancal, conjunto de mancal, que é importante você ter, para você não ficar perdendo tempo. Quando o rolamento estoura, você não consegue afiar legal. Você tem dificuldade na afiação. Você começa a afiar e aí não dá certo, não dá certo. E você vai ver, até você descobrir que é o rolamento ali, é importante, tá? Você saber disso. Bom, o nosso mancal, ele foi feito algumas alterações, a gente não fez aí no vídeo falando sobre essas alterações. Em breve a gente vai fazer um vídeo explicando um pouco mais dessas alterações aqui, tá? A gente fez algumas melhorias nele, mas está aqui. E outro acessório que é importantíssimo você ter é um motor. A partir disso eu estou falando a partir de um ano que você tem a máquina, tá? Esses aqui já vai um pouco mais para frente. A partir de um ano que você tem a máquina, pode ter um motorzinho aí de garantia para você, um eventual problema com o equipamento, parou o motor aí, você tem um motor para trocar. Não fica na mão, não fica no desespero, tá bom? Então, a partir de um ano, pode ter um motor desse para você trocar. Aí a gente já fez, nos nossos equipamentos, a gente fez algumas mudanças durante esses anos que a gente tem a escola. Então, hoje a gente usa esse cinza, mas a gente já usou um amarelinho, já usou motores lá no início, eram motores de tanquinho ainda. Então, vai depender do seu equipamento. Mas hoje você pode colocar, aí você vai só fazer a troca de polia, de correia, aí você pode colocar isso aqui que dá qualquer máquina que tem, qualquer Result aí, você pode conectar esse motor aqui, tá? Não tem problema de qual é o seu motor aí atualmente. Esse aqui, ele encaixa aí perfeitamente no seu equipamento. Dependendo do qual que você estava usando antes, você vai precisar só trocar a correia, pode ser que seja um pouquinho menor ou a maior. A gente tem a 220, que é a que a gente usa hoje. Antigamente a gente usava 240, tá? Que a gente usava uma polia um pouco maior. Então, dependendo qual é o seu motor aí, você vai precisar trocar a polia e o motor junto, tá bom? E como já é manutenção, se você for trocar o motor, já é importante você já trocar uma correia, coloca uma correia nova para garantir o processo aí. E você fica aí pelo menos mais 1, 2 anos tranquilo com a sua troca de motor.
tá bom? Mas pode ser, Jefferson, será que um ano já pode dar problema no meu motor? Não. Pode ser que isso dure um ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, né? Mas pode ser que, de repente, um ano e meio você já precisa trocar. Então, você está no preparado aí, é o mais importante, tá? Dificilmente um equipamento, uma Result, precisa trocar com um ano. Mas a gente fala, a partir de um ano, dependendo do uso, você está usando muito ali, aí você já se prepara, investe, é investimento. Ter acessório de reposição não é gasto, é investimento. Você está se preparando para você não ficar na mão. O afiador ele não tem que ficar repondo mercadoria, né? Não é que nem um comércio de comida que vai ali, o pessoal compra o arroz, compra o feijão, compra o óleo e vai acabando. Um pegou, dois pegou, três, daqui a pouco acabou aquele lote de produto que estava ali no mercado, tem que repor. A afiação não, o afiador ele precisa trocar um acessório ou outro de vez em quando. Então, se você tendo esse preparo para você não ficar na mão, se caso, né, de repente você não tem um rebolo do interno e por algum motivo ou por outro deu um problema, você enroscou um alicate ali e fez um buraco no rebolo ali, infelizmente estragou o rebolo. Se você não tem um de reposição, você fica na mão. Então, tendo é importante para você não ficar no desespero, tá bom? Então, esses dois aqui que eu aconselho é você ter, após um ano de equipamento, você pode começar a pensar, tá? Começar a pensar em ter algum acessório. Esses aqui, ó, eu diria que você pode ter desde o início, se você quiser ter, se é isso mesmo que você quer. Se quiser ter um reserva, pode ter. Com 2 meses aí, você tá, tô treinando com a Result, e já vi que é isso mesmo que eu quero, vou para cima. Já pode pensar em peças de reposição que você vai precisar usar no dia a dia, pode ter aí reserva, não tem problema, tá bom? Beleza? Outro acessório aqui, ó, que a gente tem é a roda de lixa, tá? Isso aqui também é um acessório que você não vai precisar trocar, só vai precisar trocar a lixa. Então é bom você ter as lixas aí, né? A gente usa a lixa 100 e a lixa 220. Você tendo a lixa, quando ele estragar, é só trocar a lixa, não precisa trocar a rodinha inteira. É só trocar a lixa ali, tranquilo, tá bom? Pezinho para levantar a máquina ali, para facilitar a sua visão. Se você não tem, eu aconselho você ter um pezinho aí, ou pode adquirir com a gente, ou você pode desenvolver um aí e levantar sua máquina um pouquinho. É uma dica bem bacana aí, ajuda bastante, tá bom? E outros dois acessórios importantíssimos aqui, ó, são esses dois conglomerados, tá? Esse aqui é de desbaste e esse é de acabamento, tá? A gente não usa mais a lima diamantada, que é essa aqui, ó. Deixa eu abrir ela aqui. A gente não usa mais essa aqui para tessar rebolo, tá? Isso aqui está no passado. Aqui a gente não usa mais. Isso aqui não usa. A gente usa esse cara aqui, ó. Esse conglomerado aqui dourado é um conglomerado especial e ele dá um acabamento muito bom e a praticidade dele é fácil de você manusear e fazer o dessamento do seu rebolo. Esse aqui é um mais para você quando tem que fazer o desbaste, né, inicial. Então dificilmente esse conglomerado aqui vai acabar tão fácil, ele é bem robusto e ele vai durar aí muitos anos. Mas esse cara aqui, ele acaba mais rápido, tá? Porque ele é um material diferente, é uma liga especial, ela é um pouco mais fina, e isso faz com que ela desprenda mais fácil. Então, esse conglomerado aqui, ele vai acabar bem mais rápido do que esse. Esse aqui, dificilmente, se você não fizer nenhum problema e nada para danificar ele, dificilmente vai precisar trocar esse. Mas esse cara aqui, ele vai acabar mais rápido, dependendo do uso. Então, não deixe perder. É um acessório fundamental, é um dos acessórios mais importantes para o afiador, tá? Ter esse dispositivo aqui para você poder fazer a manutenção do seu rebolo, tá? Então, esse carinha aqui, se você perceber que ele está diminuindo, já vai se preparando para ter um reserva, que é importantíssimo, tá bom? Muito bom dispositivo, vai te ajudar muito. Se você não tem ainda, te recomendo a adquirir um desse aqui. Vale muito o investimento, é um investimento, isso aqui facilita muito
a sua vida como afiador, sem contar a qualidade do acabamento que ele deixa no rebolo, te ajuda demais, tá bom? Bom, basicamente eram essas dúvidas principais que o pessoal pergunta muito para mim, tá? E esses são os acessórios da nossa máquina Result, tá? Então esse aqui é um vídeo muito direcionado para quem é aluno, principalmente, que vai ajudar bastante você a saber os acessórios que você precisa ter de reposição. Se eu não esclareci aqui alguma dúvida que você tem aí sobre a máquina Result, sobre os acessórios, eu vou deixar uma caixinha de perguntas no nosso Instagram. Ou você pode deixar aqui mesmo sua pergunta, a sua dúvida, nos comentários desse vídeo, que eu vou estar fazendo um vídeo somente respondendo essa pergunta sua, essa dúvida sua. Então, se você tem alguma dúvida relacionada a algum acessório que eu não falei aqui, ou desse mesmo que eu falei, e você ainda tem dúvida sobre ele, coloque aqui, deixe a sua pergunta, é muito importante para nós saber qual que é a sua dúvida, qual que é a sua pergunta, para a gente poder solucionar essa dúvida, fazer um conteúdo para poder esclarecer melhor para você, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, eu espero que venha ajudar todos os nossos alunos, você que é aluno do Método Result, você que é afiador de elite, espero que esse conteúdo venha te ajudar e te preparar, né? Te ajudar a te preparar para deixar a sua oficina aí bem bacana. É um vídeo focado somente para a máquina Result aqui, tá? Acessórios que é voltado para o alicate. Então, espero te ajudar com essas dicas aí, como se preparar, manutenção e ter acessórios de manutenção para a sua máquina, acessórios de troca, tá? É muito importante a gente estar preparado, não deixar para a última hora, né? A gente acaba deixando muito para a última hora e depois a gente acaba sofrendo, perdendo, às vezes, dinheiro com isso. Então, não deixe para a última hora, se prepare aí. E esses são os acessórios que a gente orienta os nossos alunos que tem a nossa máquina, tá? Para você sempre ter aí à disposição, não deixar no último caldo ali, né? Sempre a gente deixa por 45 do segundo tempo, na hora que dá um problema a gente fica no desespero. Então, não seja esse afiador que fica no desespero, se prepare, fique aí equipado, tá? Tanto com equipamento quanto acessórios, para você conseguir prestar o melhor serviço possível para os seus clientes, tá bom? Então, desde já, deixa um curtir aqui nesse vídeo se você gostou, compartilhe com os parceiros aí, com os afiadores, tá? Com seus amigos esse conteúdo. E se você ficou aí alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer. Eu volto aqui e faço um vídeo, um conteúdo só para te responder sobre esse comentário, sobre essa dúvida, tá bom? Deus abençoe, vou ficando por aqui. Até a próxima. Um grande abraço.